Estamos aqui mais uma vez, Sueli e eu, trazendo para os nossos amigos o programa Ante os Tempos Novos. Hoje, abordando o tema Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Tudo bem com você, Sueli? Tudo ótimo. Desejamos que os nossos telespectadores também estejam bem. Bom, como você ouviu, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. A primeira pergunta é a seguinte: como Allan Kardec classificou as leis morais? O codificador vai abordar, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a questão que ele denomina de leis morais. E nós vamos encontrá-lo na questão 648, quando ele vai propor à falange do Espírito de Verdade, ou seja, aos Espíritos superiores, uma classificação que ele está apresentando. E, portanto, a partir desse momento, Allan Kardec vai mencionar quais são as leis morais que ele iria abordar, então, e querendo ouvir a palavra dos benfeitores espirituais. Então, ele vai começar com a lei de adoração. Em seguida, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação e a de destruição, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e a última, a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade. Portanto, nós estamos vendo aí um conjunto de leis morais que abrangem todas as atitudes humanas, todas as ações, englobando tudo isso, os aspectos da conduta humana e mencionando aquelas leis morais que realmente regem tudo no universo. E os espíritos responderam a Allan Kardec que esta classificação estava boa. Certo. Não era assim, vamos dizer, uma classificação completa, universal, mas que dentro dos padrões da humanidade terrena, é claro que a classificação foi aprovada. E ele vai, então, começar com a lei de adoração até chegar na 10ª, que é a que nós vamos enfocar hoje no nosso programa. Tá certo. Então, a vivência das leis morais, ela levaria o ser humano à perfeição? Porque nesse conjunto todo que nós acabamos de mencionar, se formos analisar cada uma, porque Allan Kardec vai, então, ir apresentando aos poucos dentro do que ele classificou. Lei de adoração, ele começa, não é? E depois ele vai nessa sequência. E quando observamos, nós notamos que a vivência dessas leis vai trazer para a pessoa um salto de qualidade, Certo. se a pessoa conseguir vivenciar, porque é bastante coisa. E compreender também, por exemplo, só para dar uma ideia, a lei de conservação com a lei de destruição. Compreender essas duas leis, porque quando fala-se em destruição, de modo geral, as pessoas pensam que isso é algo negativo, que a destruição não deveria acontecer, que não está inserida nas leis da natureza. Mas, de repente, o Livro dos Espíritos nos mostra essa condição de destruição que às vezes é necessária, porque a destruição renova tudo, há um recomeço de vida. Certo. Portanto, essa lei é muito interessante ser abordada. Mas nós vamos ficar com o foco, com o nosso comentário, nessa última, Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Porque quando Allan Kardec vai enfocar essa 10ª lei, os espíritos dizem para ele que a mais importante é essa. A lei de De todas as outras, essa é a mais importante, porque ela engloba as demais. E mostrando que se cada uma daquelas outras 9, se não forem vivenciadas com justiça, com amor e com caridade, é claro que elas não teriam, a pessoa que está tentando vivenciá-las, não teria uma condição melhor, não conseguiriam um aperfeiçoamento ou aprimoramento. Porém, se a pessoa estiver procurando vivê-las com justiça, com muito amor e com a vivência da caridade, é claro que a pessoa se aperfeiçoa, se aprimora, realiza sua transformação moral e com isso tudo ela dá esse salto de qualidade. Ela caminha mais adiante porque no capítulo seguinte, Allan Kardec coloca a perfeição moral. No capítulo seguinte... Dessa 10ª lei. Ele coloca o capítulo
a perfeição moral, e que nos dá a entender que se a pessoa vivenciar aquilo tudo, ela chega à lá, perfeição moral. Quer dizer, Só que é uma perfeição relativa. Claro. A perfeição absoluta é Deus. É. Nós todos, filhos de Deus, nós vamos ter uma perfeição relativa, de acordo com aquilo que nós alcançarmos, que conseguirmos realmente. Portanto, a 10ª lei é a mais importante de todas. Uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente essa: qual a importância da lei de justiça, de amor e de caridade? Então, como no decorrer do nosso bate-papo você já respondeu, eu queria então agora seccionar. Eu queria perguntar uma por uma separadamente. Por que justiça? Sim. É importante falarmos sobre justiça, porque é tanta injustiça que, de repente, a pessoa fica assim, não existe justiça, a justiça dos homens. Mas também não existe a justiça de Deus, porque a pessoa se sente injustiçada quando ela passa uma tragédia, um acontecimento assim que traz sofrimento, a partida de um ente querido. A pessoa, de repente, sente, a justiça divina, por que isso não aconteceu com o vizinho, vai acontecer comigo? A pessoa se sente injustiçada. Mas a questão da justiça, ela é básica, fundamental para a vida do espírito, para a vida do ser humano, porque nós não conseguimos suportar uma injustiça. Certo. E mesmo quando nós vemos uma injustiça no outro, nós também não gostamos de ver aquilo, que a fulana ou o fulano foi injustiçado, foi, por exemplo, às vezes até condenado à prisão, por uma falta que todo mundo já sabe ou que nós acreditamos que a pessoa não cometeu. Portanto, a injustiça, de maneira geral, ela é uma coisa assim, muito rejeitada pela humanidade. Mas vamos falar um pouquinho da vida prática. A mãe com seus filhos, a família. Uma injustiça que um dos filhos sofre, aquilo é algo assim insuportável para os pais. A injustiça proveniente de uma outra pessoa em relação ao nosso filho ou à nossa filha, isso faz com que nós tenhamos uma reação. Às vezes tem gente que reage violentamente. É verdade. Ainda está naquela lei do olho por olho, dente por dente. Pena de talião. E a pessoa diz assim, quem fez com meu filho, fez comigo. Quem ajudou meu filho, ajudou a mim. Isso é verdade. Agora, não no sentido que você vai se vingar, que você vai atrás dessa pessoa, que não vai, assim, entender o que foi que aconteceu, não é? Agora, quando é o nosso filho que comete uma injustiça com o filho alheio, costuma a pessoa não aceitar que o filho errou, costuma achar uma desculpa, passar a mão na cabeça dele, coitadinho, o outro é que está errado. É assim. Mas Jesus já nos ensinou, queira para os outros o que você quer para si mesmo. Portanto, aí a gente vai começar a compreender como é necessária a justiça. Agora, a justiça dos homens, ela é assim, cheia de falhas, Claro. mas a justiça de Deus é ser perfeita. Por isso que aquela fala de Jesus, quando disse, se a tua justiça não for mais perfeita que a dos demais, o que é que você está fazendo de especial? Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, né? Dos escribas e fariseus. Pois é, porque nós não podemos fazer igual, nós temos que ter o diferencial. Se nós somos cristãos, seguimos o Cristo, especialmente se nós somos espíritas. Se nós somos pessoas também íntegras, honestas, porque aí é uma questão de honestidade, de você entender que você pode ter feito uma injustiça, ou seu filho, ou seu parente, qualquer coisa assim, não jogar tudo para os outros. Claro. E então agora a seguinte, por que amor? O amor é básico, o amor é tudo, né? Nós sabemos que João, o evangelista, quando ele vai definir Deus, ele diz, Deus é o amor. Deus é amor, porque isso aí engloba tudo, aglutina tudo, está em todos os momentos, em todas as circunstâncias, no cosmos, no universo todo e está também em nós. Nós trazemos essa centelha divina, que é um sentimento de amor que vai aos poucos, ele está em estado latente, está em germe, ele vai aos poucos eclodindo. Nós vamos aos poucos sentindo, olhando a trajetória evolutiva do ser humano aqui no plano terreno, nós vamos observar que no primeiro momento é aquela questão egoísta. O amor posse. O amor posse. Não, é egoísta também em relação à família, o homem bem primitivo, ele quer defender a família dele, os outros lá não tem importância. Mas depois ele começa também a estender isso um pouco mais,
E isso vai enlastecendo, vai ampliando, para que nós possamos um dia chegar à família universal. Agora, também é importante dizer que Jesus trouxe a lei de amor. Claro. Não é? E há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Lázaro, que vai falar a respeito da lei de amor, capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem belíssima, que ele começa dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, do começo ao fim, não é? E quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. E que o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios. É uma mensagem extensa, muito bela, na qual Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitou, ele vai transmitir essa mensagem e Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena conhecer a belíssima mensagem. E fica patente, né, Sueli, quando Jesus nos dá a dimensão disso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é uma medida para nós termos a ideia, a certeza, a comprovação de que nós não temos como nos enganar. É verdade. Não é verdade? É verdade. Bom, ainda existe a última lei. Nós não vai dar tempo de abordar nesse bloco, nós vamos pedir para a nossa técnica chamar o nosso intervalo e retornamos daqui a pouco, dando continuidade ao nosso programa.